Olá, Dr. Vitor, Ney, Santos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, um prazer receber todos os nossos telespectadores que nos assistem aqui pelo canal 5 da NET, a CWB TV, e também os nossos ouvintes que acompanham a nossa coluna de Direito Tributário pela Rádio Blitz, não é verdade? Hoje eu separei para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre crimes tributários, né? Especificamente, a gente sabe que a legislação, a 8.137, lá de 1990, ela já veio dispondo de todas as condutas típicas, né? Aquelas que configuram crimes contra a ordem tributária, né? Temos lá, por exemplo, no artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir, reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante condutas. Vamos lá. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou falsos de forma a mascarar, a dissimular operações, falsificar ou alterar nota fiscal, duplicata, fatura, né? Nota de venda também constitui crime. Elaborar, distribuir, utilizar documento falso ou inexato, negar ou deixar de fornecer quando obrigatório a nota fiscal relativa àquela venda, né? Todas essas condutas se enquadram no artigo 1º, que determina uma pena. E qual que é a pena, gente? Vamos lá. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Já no artigo 2º desta mesma legislação, especificamente em relação ao artigo 2º, inciso 2, vai tratar da apropriação indébita tributária. O que é a apropriação indébita? Deixar de recolher no prazo legal tributo ou contribuição descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher para os cofres públicos, ou seja, você retém o valor e deveria destinar aos cofres públicos, mas não o faz, ficando para si com esse valor relativo ao tributo. Isso é tipificado como apropriação indébita tributária. Esse é um assunto que causa bastante polêmica e é por isso que eu trouxe especificamente esse artigo para a gente conversar com um enfoque especial, porque quando foi em dezembro do ano passado, o STF pacificou o entendimento de que, a partir do momento que o contribuinte, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide na apropriação indébita tributária. Foi pacificado pelo STF por meio do julgamento de um recurso ordinário em um habeas corpus, o número dele é 163334. Bom, com base nesse entendimento, o ministro, que na época o relator, né, desse habeas corpus, ele firmou esse entendimento de que o valor do ICMS cobrado do consumidor não integra o patrimônio do comerciante ou do prestador de serviço, ou seja, não lhe pertence, tendo ele a obrigação de repassar esse valor aos cofres públicos, né? Bom, e ele frisou, inclusive, em que a maioria seguiu esse posicionamento do relator, o ministro Roberto Barroso, de que é preciso comprovar no caso concreto o dolo e que a conduta seja contumaz, né? Seja reiterada. Pois bem, a partir do momento, contrário senso, que existe um inadimplemento do ICMS e que esse inadimplemento não está embasado em uma conduta dolosa e contumaz, isso passa a ser conduta atípica. O mero inadimplemento não é conduta criminosa contra a ordem tributária. Pois bem, isso ficou pacificado lá em dezembro de 2019. Entretanto, o Ministério Público de inúmeros estados, eles têm ofertado denúncia contra contribuintes que se
enquadrariam nesta apropriação indébita. Temos um caso específico que foi para julgamento agora na semana passada, em outubro, né? Em novembro de 2020, em que o STJ, na sua sexta turma, pacificou o entendimento, reiterando o entendimento já firmado pelo STF, no sentido de que a apropriação indébita, desde que a conduta seja dolosa e contumaz. Nesse caso que foi levado a julgamento para o STJ, pois bem, o contribuinte, ele foi condenado simplesmente por não ter feito o recolhimento do ICMS relativo a um mês, o ICMS próprio relativo à apuração de um único mês. Bom, esse contribuinte efetivamente foi condenado e acabou chegando à discussão, né, em segundo grau de jurisdição para o STJ, dizendo então nesse julgamento de que um único recolhimento não feito pelo contribuinte relativo a um mês, né, da apuração, não se enquadraria na conduta típica da apropriação indébita tributária. Então, com base nesse entendimento, houve a absolvição desse contribuinte. Pois bem, firmada a tese agora, tanto no STF quanto no STJ, a gente consegue visualizar que não é qualquer conduta, não é um mero inadimplemento que causa a criminalização. Então, é importante que o contribuinte tenha consciência disso, né? E que o Ministério Público também, aqueles que trabalham na persecução penal, eles tenham essa consciência, para não levar um contribuinte, como aconteceu nesse caso concreto, de ser condenado simplesmente porque um único mês de ICMS não foi recolhido. Né? Vejam algumas distorções que nós temos dentro do sistema jurídico, né, no poder judiciário como um todo, no nosso país, levando inclusive à insegurança jurídica, porque a partir do momento que há um texto consolidado, há uma jurisprudência consolidada, não pode então haver decisões desencontradas e isoladas e contrárias àquele entendimento do órgão supremo que nós temos no país, o STF, já determinando aquele entendimento. A uniformização de entendimentos no país realmente é uma necessidade e todos os julgadores precisam estar atentos para evitar esse tipo de situação que causa tanta insegurança jurídica, não é não? Pois bem, isso que eu queria conversar hoje com vocês e a gente vai se ver na próxima semana na nossa coluna de Direito Tributário. Um abraço a todos!